Olá, boa tarde. Hoje, dia 20 de outubro, 5 horas da tarde. Mais uma vez, o nosso projeto A Professora Quer Saber está aqui para a gente fazer essa entrevista, esse momento bacana de aprendizado. Obrigada a todo mundo que já começa a entrar. Já vou fixar aqui o nosso comentário. E hoje vamos falar de um assunto muito atual, né? Eleição. Eleição é sempre um tema muito controvertido, né? Porque a gente se lembra que a gente tem que votar a cada 4 anos, né? Menos, porque existem eleições intercaladas. Mas aí a gente se lembra, né? Se lembra que tem que votar, lembra, cadê meu título? Onde é que está meu título? Cadê? Será que eu posso botar com outro documento? E aí começa aquelas indagações, né? Será que eu posso voltar com outro documento? Será que está no mesmo lugar? Será que a minha sessão mudou? Bom, isso tudo é típico de ano de eleição. E hoje a gente tem aqui uma convidada que é especialista no assunto, que é a doutora Mina Karakuchensky, que vai falar conosco, que ela é advogada com especialização em Direito Eleitoral, membro da comissão da OAB de Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro. E ela vai falar aqui com a gente sobre esse assunto. Eu já vi que ela já entrou e eu vou acenar aqui para ela, vou pedir para ela fazer, vamos fazer assim, doutora Mina, tem como a senhora clicar aí e me convidar? Porque aqui não está aparecendo. Gente, Rio de Janeiro hoje está desse jeito, né? Imagina um lugar quente. Aqui, Rio de Janeiro. Hoje o sol levantou assim animado, né? Ele está querendo mesmo aquele momento calor do Rio de Janeiro. Normal. Opa, convidou aqui. Não, quem convidou não foi a doutora Mina, não. Eu estou aqui esperando a doutora Mina. Doutora Mina, fala comigo aí. Vamos ver. Acho que é aqui, né? Gente, esse projeto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um projeto que está aqui. Olá, Tudo boa bom? tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, agora foi. Eu estava ali, né, em dúvida se eu conseguiria ou não, mas graças a Deus consegui. Doutora, me vê bem? Me ouve bem? Ouço, sim, tudo direitinho. Consegue me ouvir também? Consigo sim. A dica que eu sempre dou para todos os meus convidados é zerar o volume das chamadas, porque aí não reverbera, não dá eco. E aí, eu não uso fone de ouvido, porque para mim não funciona, né? Então, me incomoda, cara, toda embolada. Mas assim, estou vendo e ouvindo perfeitamente. Quero perguntar à doutora, antes da gente começar oficialmente, se as letrinhas dos convidados subindo aí na tela se incomodam a doutora. Não, sem problema nenhum. Então, tá ok. Então, a gente vai deixar as letras nos nossos comentários dos nossos participantes. Caso alguém também tenha interesse em fazer alguma pergunta, aperta essa interrogação aí, manda a perguntinha para a gente, tá? Ou faz aí mesmo, mas aí eu vou contar com a ajuda da Vitória, que está aí para ajudar a gente, que é a nossa colaboradora aqui da equipe da universidade. E, gente, então vamos oficialmente dar início a essa nossa entrevista, que é algo muito já pensado. A gente estava querendo fazer essa entrevista sobre esse tema já há algum tempo, mas a gente precisava de alguém com domínio do assunto, né? Porque a gente não quer, né, ouvir falar, a gente quer alguém que tenha algo. E a eleição, né, que esse ano também, né, marcou ponto junto com a nossa pandemia, deu o título da nossa live, né? Eleição, campanha eleitoral no período da Covid-19, porque ao contrário do que muitos de nós, inclusive eu, pensávamos, nós chegamos em outubro e a pandemia não acabou, né? Nós não avançamos tanto assim socialmente. E é sobre isso que a gente vai falar. Doutora Mina, é um prazer tê-la aqui, seja bem-vinda ao nosso projeto, e nós estamos aqui porque aqui, eu sei que a professora quer saber, mas acho que todo mundo quer saber. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. É sempre uma alegria quando a gente pode oferecer esse tipo de
parte do ensino da universidade, né, que a gente tem ensino, pesquisa e extensão. Aqui a gente está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, que é uma forma de oferecer conteúdo, atividade, para, não só para os alunos, mas para a comunidade como um todo, e perceber que a gente tem trazido aqui, estamos caminhando para o número 100, né, 100 entrevistas já, perceber que a gente tem aqui a oportunidade de tantos assuntos, né? Quem tem a curiosidade de ir lá no canal e olhar quantas entrevistas já foram feitas, vai perceber que os mais diferentes assuntos são tratados. Isso é muito bacana. Então, hoje, doutora, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a universidade e a doutora, mas perguntar, né, algo que, assim, começar do começo. Nós estamos em período de pandemia, ainda não fomos destituídos dessa condição do isolamento, as regras continuam ainda valendo, né, de manter distância e tudo mais, mas existe nesse momento alguma orientação especial para o dia da eleição, já que ainda estamos nessa condição de pandemia? Então, na verdade, sim, né? Há pouco tempo o TSE decidiu que as eleições vão começar um pouquinho mais cedo, 7 horas, ao invés das 8 da manhã, irão até as 5 novamente. E com qual propósito? Justamente tentar evitar o acúmulo de pessoas no mesmo horário, porque a gente sabe que tem muita zona eleitoral que sempre tem fila, sempre tem confusão, tem lugar que acaba fechando 1 hora depois, inclusive porque tem fila de 1 hora, né? A última de 2018, por exemplo, foi um terror, porque foi o início da biometria, e aí muita gente foi cadastrada sem saber que tinha sido cadastrada, e as filas aumentaram, porque a maquininha de biometria ainda o pessoal está acostumando a usar, né? Os mesários, né? Só procurar o nome. Então foi todo aquele início, então a gente já sabe qual foi a confusão. E aí, para evitar uma nova confusão, para garantir que um controle um pouco melhor da segurança sanitária, aumentar o horário de 7 às 5, e estão recomendando que as pessoas mais idosas, que as pessoas com deficiência, quem está no quadro de risco de contaminação com a Covid, que vá de 7 às 10 da manhã. E quem não tem essas condições propriamente ditas, que possam ir depois, que deixem esse horário da manhã para esse pessoal que tem um risco maior ir, né? É uma medida que tenta fazer um pouco de segurança, igual tentaram fazer também em mercado, em banco, né? A gente viu que o banco começou a sair, ter um atendimento exclusivo. Só que uma coisa que as pessoas estão confundindo um pouquinho, que é até bom deixar claro, é que, na verdade, 7 às 10 não é só para essas pessoas. Quem não puder ir em um outro horário, pode ir nesse horário. É preferencial, mas não obrigatório para essa faixa, né? Até porque a gente não pode limitar o horário de eleição. A gente pode aumentar igual fizemos, mas não diminuir, porque senão está dificultando, né, o acesso à justiça. Essa foi a principal alteração, mas teve mais algumas também. Falei da biometria, que começou em 2018. E apesar dela ter começado em 2018, esse ano ela não vai existir. Esse ano a gente volta somente para o papel. Porque a gente sabe que é um risco maior. Sim, porque assim, se você tem que usar a maquininha, imagina quantas pessoas botam um dedo na maquininha de biometria, né? É verdade. Aumenta o risco de contágio. Não tinha me tocado para isso, né? Não tinha me tocado para isso, né? Pouca gente não repara, porque até porque é uma coisa nova, né? Só em 2018 que começou, não é obrigatório ainda em todos os municípios. Então, essa foi a segunda alteração da biometria, não só pelo risco de contágio na hora de colocar o dedo, mas também porque a fila aumenta, porque demora mais a se verificar a biometria, né? Essas foram duas mudanças grandes, assim, que a gente vai sentir. Uma também que, assim, aí na verdade não é uma mudança, são mais aconselhamentos. Já que a gente vai assinar o papel, leve sua caneta, para não ficar usando a caneta que todo mundo está segurando, né? Então, leve a sua caneta na hora de assinar, leva a caneta até para usar as teclas da urna eletrônica, porque a urna continua ali. Para então, tocar com a caneta. Exatamente, digita a urna com a parte de trás da caneta para poder marcar os números, mas mesmo assim terá álcool em gel para ser usado antes da votação e depois da votação, justamente para evitar o contágio da maquininha. Outra recomendação que estão fazendo também, que a gente sabe que é muito comum, normalmente os pais levam as crianças justamente para mostrar como que funciona uma eleição, entra com ela na urna, tem todo aquele momento que a gente acaba fazendo um momento de vamos todo mundo? Educativo, não, né? Esse é o ano não vamos com cuidado, vai só quem tem que votar mesmo, né? Não leve crianças, vamos diminuir o risco de contágio. Essa também foi uma alteraçãozinha.
fora a eleição, né, que a gente mudou a data dela para 15 de É. novembro e 29 de novembro, que até diminuímos o período entre o primeiro e o segundo turno, né? Normalmente você faz o primeiro turno no primeiro domingo do mês e o segundo turno no último domingo do mês. Esse não, né? O primeiro ficou no dia 15, na metade, e o outro próximo. Mas foi para tentar ao máximo botar o mais longe possível a eleição do final, mais longe, né? Mais próximo do fim de ano, e início de novo mandato, em janeiro, para ver se melhorava a crise, para ver melhor que se tornaria o jeito da eleição, né? Foram algumas das alterações que tiveram esse ano. E os mesários também que vão ter todos os cuidados, vão receber cada um seu kitzinho, tem que uso obrigatório de máscara, tanto para eles quanto para a gente que for votar. Essas seguranças básicas que a gente já vê no dia a dia, elas continuam para a eleição, né? Digamos assim. Elas são mantidas. São detalhes assim que a gente não se atém, né? No dia a dia, assim, a gente acaba se desligando, né? Mas muito interessante. Agora, não corre o risco, doutora, até por conta desse medo, ou até daquela pessoa que já sabe assim, nossa, a minha sessão é difícil, que é J, M, né? São sessões mais acumuladas de gente, né? Eu, E de França, não compro muito. Quem é Z, quem é Y, né? Às vezes junto. Mas uma pessoa com letra M, com letra J, né? São pessoas assim que tem muita gente. Aquela que não corre o risco daquela pessoa falar, eu não vou votar não, porque eu vou me expor à toa, e já sei que vai ter muita gente, porque toda vez tem, então não corre o risco de ter muita ausência e, por conta disso, afetar até esse percentual destinado ao processo eleitoral, e, ao mesmo tempo, também, as pessoas decidirem por isso, já que a taxa que é cobrada depois para justificar é algo muito pequeno, né? E aí ele pensa, não compensa. E aí não corre o risco de esvaziar o processo eleitoral, essa ausência em demasia? Eu acho que, inclusive, é uma questão até um pouco maior do que isso, se a gente parar para pensar, né? Se a gente acompanhar as últimas eleições que tiveram, principalmente as eleições suplementares, que são aquela, um prefeito caiu, temos que votar novamente fora do período eleitoral, né? Todas essas eleições a gente percebe que está diminuindo a quantidade de pessoas que vão, de fato, votar, né? Primeiro que é muito barato a multa eleitoral, né? 3 e pouquinho, 4 e pouquinho, você resolve, conserta, faz o que você quiser. Segundo, esse ano você ainda vai ter a facilidade de poder fazer a justificativa pelo Covid. Se você falar que você é de risco, qualquer coisa do tipo, ou que você está com algum sintoma, a recomendação é que você não vá, inclusive, né? Então, a gente sabe, a gente espera que seja uma eleição com um número faltoso, de pessoas faltosas muito grande. É uma eleição que já é esperada aí. O que isso influencia assim, na prática realmente? Como que é feita a contagem de votos, né? Tem até aquela discussão, se todo mundo votar nulo, a eleição é anulada, vamos ter novas eleições? Não, né? Isso é uma coisa de 2 meses surge o assunto. Vamos ter novas eleições se todo mundo votar nulo? Não, não temos novas eleições, né? Na verdade, como que se decide quem ganha a eleição? É em cima dos números válidos de votos, né? O que são votos válidos? São as pessoas que de fato votaram em alguém. Então, assim, digamos assim, temos em um município 100 mil pessoas votantes, em idade de votar, com obrigação de votar, né? Que é um direito, mas uma obrigação ao mesmo tempo. Com direito de votar, né? E ter aqui 100 mil pessoas. Digamos que daquelas 100 mil pessoas, 30 mil não foram. 70 mil pessoas foram às urnas. Das 70 mil pessoas que foram às urnas, somente 50 mil votaram. As outras 20 mil votaram branco ou nulos, que hoje em dia, branco e nulo é a mesma coisa. Então, a gente só teve exatamente a mesma coisa. Então, tivemos 50 mil votos. Esses 50 mil votos, que é o que você exclui quem faltou e quem votou em branco e nulo, são os votos válidos. São eles que são feitos para contagem, né? Esse ano a gente tem eleição de vereador e prefeito. A eleição de vereador, você conta exatamente em cima dos votos válidos a quantidade de votos para formar uma cadeira. O que a gente forma assim? Quociente eleitoral para formação de cadeira. É só um exemplo, porque a gente puxa esse fio, só para explicar para as pessoas, né? Porque é um número complicado. Cada Câmara de Vereadores tem um número de cadeiras. Digamos que o município tem 10 cadeiras. Se 50 mil pessoas votaram, para fazer uma cadeira é 50 mil dividido por 10. 5 mil votos. 5 mil votos forma um vereador para aquela cadeira. Então, assim, para um partido conseguir eleger um vereador, ele tem que ter no mínimo 5 mil votos. Cada 5 mil votos dá uma cadeira para aquele partido. É isso que é feita a escolha primeiro. E dentro daquela escolha,
os mais votados no partido, né? Obedecendo umas outras regrinhas menores, como 10% da quantidade de votos dentro desses 10 mil votos, desses 5 mil votos. Tem outras regrinhas menorzinhas. Então, assim, a ausência às urnas, né, as pessoas não irem às urnas, não modifica como vai ser feito esse cálculo. Tudo continua. A única diferença é que o cálculo é mais baixo. Então, uma pessoa, para se eleger no final das contas, ela precisa de menos votos do que ela precisaria se todo mundo fosse para a urna. Acaba facilitando a vida do candidato, né? Essa ausência de pessoas lá no dia fazendo exercendo o seu compromisso, né? Esse ato de cidadania. Acaba facilitando a vida daqueles candidatos e conseguirem ser eleitos com menos votos ainda do que seria até o indicado, né? Pelo quantitativo total, né? Exatamente, porque se você pensar em 100 mil, seria, nesse exemplo que a gente deu, seriam 10 mil votos para fazer uma cadeira. 10 mil. Só que se só 50 mil foram, são só 5 mil votos que precisa para fazer uma cadeira, metade. É verdade. Né? Esse é um ano que a gente está esperando que o número seja muito mais baixo de quociente eleitoral, que é esse cálculozinho que a gente faz, que seja bem mais baixo. Só que isso não significa que uma eleição está mais fácil, né? Porque é o teu eleição que não foi, né? Se você é candidato, é o seu que não foi o do adversário. Então, não é que é mais fácil, só que muda, o cálculo modifica. Fica mais fácil para as estatísticas acertarem até a votação de quem será, né? Entendi. A gente está com uma pergunta aqui, na realidade, perguntas da mesma pessoa, da Érica, que eu acredito que seja de Niterói. Olha, a primeira pergunta dela, como é a mesma pessoa, não sei se a doutora consegue visualizar. Ela diz que esse ano a eleição foi para novembro. Na próxima eleição para prefeito, o vereador voltará a ser em outubro, ou seja, o que ela está querendo saber é se essa mudança respeita só esse ano, por conta dessa alteração. Já que é a mesma pessoa, vou ler todas, tá, doutora? E ela perguntou onde ela encontra essas recomendações no site do TSE. Essas recomendações aí que a doutora falou, de horário, né, e de cuidados. E a mesma pessoa perguntou assim, deixa eu ver se eu entendi, se eu não sou do grupo de risco, eu só posso ir depois das 10? Na realidade, a doutora, na realidade, essa é uma recomendação de preferência, para a gente não sobrecargar aqueles, né, que precisam, então, em condição, né, delicada, né, doutora? Exatamente, é só uma preferência. Você pode ir em qualquer horário, mas recomenda-se que vá depois para deixar esse horário reservado para as pessoas que têm mais dificuldade ou com uma certa idade, né? Mas é preferência. Pode ir a qualquer horário, até pela democracia em si, né? Então, é realmente uma preferência. A segunda pergunta que ela fez, vou fazer na ordem invertida, a segunda pergunta que ela fez foi sobre onde achar essas informações no site do TSE. Tem uma matéria no site do TSE, na própria capa você acha isso em últimas notícias, porque o TSE decidiu isso muito recentemente, essa cartilha de horário, de como será feita, do álcool em gel. Então, se for em últimas notícias e procurar sobre o dia da eleição, essas recomendações vão estar todas ali, escritas, do horário, de tudo isso, né? E vão, com certeza, ser divulgadas na televisão, porque o TSE tem horário obrigatório de passar informações para a população, que são até aquelas propagandas que a gente vê incentivando a participação feminina na política, que isso até é uma lei obrigatória, o TSE tem que fazer isso. Todas essas propagandas, o TSE são justamente para o TSE passar as informações necessárias. Então, quando a eleição estiver mais próxima, com certeza, a gente terá pronunciamento, provavelmente, do ministro Barroso sobre isso, que é o nosso atual presidente do TSE, e fora isso, as propagandas de televisão também vão, mas no site TSE está, sim, disponível em últimas notícias. Você consegue ver lá. Inclusive, amanhã o Conselho Nacional de Saúde também vai se reunir para discutir esse assunto sobre segurança nas eleições, né? E aí, não é nem outra pergunta dela, mas vou até botar um adendo sobre isso, que também é uma questão interessante, que já entra no primeiro assunto dela, mas foge ainda um pouquinho, que é o quê? Todo mundo está certo que a eleição será 15 de novembro e 29 de novembro, né? Todo mundo tem isso. Mas não, ela ainda pode ser alterada. Eita! A gente ainda pode ter esse flash assim, mudou as eleições. Pode. Até a última semana ela pode ser alterada. Se algum município acontecer um boom de alguma coisa diferente do que a gente já está vivendo, que aumente o contágio, ou que aconteça alguma coisa, a eleição poderá ser adiada. E aí é o que mais curioso, que pela primeira vez a gente vai ter o quê? Uma alteração local. Não são todos os municípios que terão alteração, é só onde realmente necessitar ter essa alteração.
Entendi. Entendeu? Então, isso é uma coisa curiosa que todo mundo está falando. 15 de novembro é onde? 15 de novembro? Sim, vamos às urnas. Mas podemos não. Tudo pode mudar. Pela primeira vez a gente está vivendo essa incerteza de quando será, né? Inclusive, a alteração da data da eleição é uma coisa que foi muito discutida, porque no direito eleitoral a gente tem a anterioridade da lei. Tudo tem que ser alterado um ano antes, né? Você não pode chegar no meio do jogo e mudar. O jogo eleitoral ele começa um ano antes. Então, assim, 4 de outubro de 2019, a gente sabia todas as regras eleitorais para esse ano. A princípio, deveria saber tudo. Porque teve uma outra alteraçãozinha também, que depois até posso explicar, mas seria assunto para outra live. Que seria a participação dos negros, né? Que também entrou uma cláusula agora. Mas, assim, ela foi uma discussão, ela foi feita por emenda constitucional. Então, justamente por ter sido feita emenda constitucional, ela é uma emenda constitucional focada somente para essas eleições. Ela alterou as datas das eleições para esta eleição. Mas a Constituição em si manteve a data, primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro para segundo turno. Então, assim, respondendo à pergunta da Érica, para os próximos anos, não. As datas eleitorais serão mantidas, primeiro domingo e último domingo. É só uma mudança realmente para essas eleições, pelo que a gente está vivendo. Eu não tinha me tocado nessa possibilidade, né, da gente a qualquer momento acordar com a notícia. Não vai não, que não é mais agora. Pelo menos no local que a gente está. Mas a doutora falou algo aí que me chamou muita atenção. Porque na televisão eles vão começar a divulgar. Televisão, rádio são os canais principais que a gente tem para divulgação da campanha, né? A campanha e aquele horário eleitoral gratuito e tudo mais. Mas a campanha eleitoral, ela não é exclusividade dos meios de comunicação, ela também acontece nas ruas, ela também acontece, né? Antigamente a gente tinha tantas carreatas, a gente sofria até no trânsito, né? E tanto papel espalhado, apesar das proibições, tanto galhardete fixado em locais que feriam o meio ambiente, tantas coisas e tantas coisas. Ora, doutora, a campanha eleitoral está diferente por causa da pandemia? Sim, essa eleição está bem diferente. Assim, na verdade, essa eleição já seria diferente das outras por um motivo. Em 2018, os candidatos perceberam que, desde 2018 em diante, que o quê? As eleições ganharam a internet. Então, isso já foi uma alteração automática, independente de Covid. Temos que movimentar a internet porque o público está ali. Você ali acessa uma gama muito maior que em qualquer outro lugar, né? Por mais que todo mundo, até hoje, horário de TV em partido político é a coisa mais disputada até hoje. Só que não, a internet hoje em dia ganhou, porque a internet você não depende do partido, você vai na sua própria rede e faz, né? Então isso ganhou uma certa importância. Mas independente disso, uma alteração que a gente está vendo muito grande, principalmente para a gente que realmente é dessa área, e até quem não é da área, porque você falou das carreatas, tudo. Você nota na rua, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu posso falar mais exemplo do Rio, porque é o que a gente está vivendo, né, no dia a dia, a ausência de passeatas, a ausência de reuniões públicas. E por que está tendo essa ausência? Por causa da proibição estadual. Por isso que eu falei que eu sei mais do Rio, porque são decretos estaduais. Hoje a gente está sendo governado, entre aspas, né? A lei eleitoral está seguindo em conjunto com as regras do decreto estadual. Então, o decreto estadual que sai, inclusive um vence hoje, então amanhã já vai ter um decreto novo. A gente está ansioso por esse decreto novo para saber se continua tudo igual ou se muda. Porque desde que começou as eleições, o período eleitoral, o período de propaganda, no 26 de setembro, estão proibidos passeatas, estão proibidas reuniões públicas, estão proibido contato, todas as regras que valem para casas de show, que valem para comércio, todas essas regras valem para o período eleitoral também. São decretos que a gente tem que seguir. Tanto que quando começou o período eleitoral lá, no dia 26 de setembro, eles acrescentaram no parágrafo do decreto estadual, principalmente comícios, passeatas, juntaram todas essas propagandas eleitorais justamente para que não tivesse abertura. Então, hoje em dia, o candidato está, não pela lei eleitoral, mas pelo decreto estadual, proibido de fazer passeatas e reuniões na rua. Você pode ter uma reunião em um local fechado, obedecendo as regras de distanciamento de 1,5 metro, obedecendo todas as regras, mas na rua você vê que a movimentação está muito menor. Eu até falo assim, eu saio na rua e não vejo propaganda. Para mim é como se não tivesse um período eleitoral, porque eu estou acostumada a período eleitoral a escutar as pessoas passando, bandeira por aqui, bandeira ali, papel aqui. Tá. E esse é um ano que a gente já sofre por falta financeira mesmo, né? Então já seria uma propaganda menor, só que mais ainda pelo decreto estadual, que não te permite fazer muitas coisas que seriam normais e que não seriam talvez nem tão caras, porque passeata
não é uma coisa cara. Um comício é, mas uma passeata não é. Então, essa troca de informação entre o candidato e o seu eleitor diretamente ficou muito prejudicada, né? Porque eu falo, não é um papelzinho na rua que ganha uma eleição, é boca a boca do candidato com o seu eleitor. Eu te convenço com o que você escuta eu falando, ou que você escuta um amigo seu falando, nunca por um papelzinho que você recebeu na rua jogado, né? É todo um contexto que vem. Então, essa eleição é uma eleição que está sendo muito prejudicada. Na minha visão particular, e é uma coisa particular, prejudica principalmente as pessoas novas na política, porque são aquelas que iriam para a rua tentar falar com o eleitor e estão impossibilitados de fazer isso, né? Tipo, os nomes maiores, assim, as pessoas que já estão no meio político há muito mais tempo, você já conhece o nome, então você vai continuar existindo. Se você não me escuta o meu nome, que sou uma candidata nova, você vai votar no que já está aí, que você conhece de nome. Né? Então, realmente, fica um pouquinho mais prejudicada, ao meu ver, principalmente para as pessoas novas, mas todos estão sofrendo porque não conseguem falar com seus eleitores nesse sentido. A propaganda ela já vem sofrendo muitas restrições ao longo dos anos para evitar gasto financeiro, né? Então, assim, por exemplo, há muitos anos, em 2018, na verdade, foi a primeira vez que foi proibido carro de som. Carro de som, quando você vê, é acompanhado de uma passeata ou uma carreata, mas ele não pode mais andar circulando sozinho. A gente via antigamente aquelas bicicletas com as bandeiras e um carro de som na orla, principalmente. Desde 2018 que isso não pode. Então, não é nem pelo Covid em si. Você já teve muitas proibições ao longo dos últimos 4 anos, e agora, com o convite, que você podia, você está impedido. Então, realmente, é uma eleição que é muito complicada para os candidatos. Você está tendo um prejuízo bem grande. Eu tenho percebido, assim, que ao longo dos anos, né, as maiores proibições, aquelas mais frequentes, elas estavam sempre relacionadas a questões ambientais, né? Excesso de papel, de poluentes, né? Fixação de coisas, sonoro também, né? Aquela situação, às vezes aqueles shows mistos que aconteciam, né? E que produzia aquela quantidade de lixo absurda e aquilo tudo. Bom, a gente ainda vive num país muito extenso, que a gente sabe que sempre a gente vai ter, aqui perto de mim teve, aqui não tem, porque a gente sabe que a gente tem essas diferenças de localidade e a gente sabe que a gente tem que ter esse olhar, né, diversificado sobre o nosso país. Então, agradeço a todo mundo que está passando aqui, estão te elogiando bastante, dizendo que essa live está muito boa, tá? Nós estamos sempre passa pessoas aqui, colegas, amigos, convidados, entrevistados já antigos e estudantes, e a gente percebe assim, as pessoas, esse projeto, sempre tem gente do país inteiro. Eu consigo perceber, os que eu já conheço, né? Nossa, entrou de Rondônia, nossa, entrou da Bahia, nossa, entrou de Portugal. Então, é bacana, porque a gente vê que a gente consegue se ramificar, né? Mas a gente sabe que a gente tem um país com 5.570 municípios, né? Eleição de vereador não é algo pequeno, é algo assim, parece chuva de confete, né? Porque tem todo lugar. Quando a gente pensa em eleição para senador, presidente, é algo mais assim, né, grandioso, no sentido de que é algo mais imponente para a nação. Mas quando a gente fala de vereador, é tão pulverizado porque todos os municípios terão esse tipo de atividade nesses dias. Então, é muito pulverizado, sobretudo porque nós moramos num país muito grande, com uma quantidade de municípios absurda, né? Somos, como eu disse, 5.570. E ainda, doutora, com todos esses cuidados, não existe a possibilidade da gente, sem querer, produzir uma nova onda de Covid? Sim, a minha opinião realmente eu acho que as eleições, eu entendo o motivo, porque passaram para novembro ao invés de passar para o ano que vem, ou de adiar sem data definida no primeiro momento. Eu entendo que eles querem evitar que a extensão dos mandatos, né, dos mandatos que estão em andamento, que são de 4 anos. Eu entendo essa preocupação, mas eu acho que não seria o momento correto, talvez, a gente ter uma eleição. A gente até entende que, assim, a vida, entre aspas, ela precisa voltar ao normal, né? Um novo normal. A gente já vai para a rua, a gente já tem que trabalhar, a gente já vai no mercado, a gente faz isso tudo. Então, muita gente entende. Se eu já vou para a rua, se eu já faço isso tudo, qual é o impedimento de eu ir votar? Né? Eu posso ir votar.
O problema aqui é isso. A gente conhece as zonas eleitorais. A gente sabe que em anos normais, a gente tem zona eleitoral com fila de mais 1 hora. E a fila de 1 hora, uma pessoa atrás da outra. Agora você. E assim, tipo, são filas que assim, descem escadas, né? Digamos assim, quando é empate de Não é escola. aquela fila de formiga, é aquela fila gorda, né? Aquela fila gorda. Exatamente. Uma fila, em excesso. Essa é outra recomendação. As filas obedecerão a distância de 1 metro. Só que aí você imagina uma zona eleitoral com 1 hora de atraso, de demora, com uma fila com uma pessoa de metro em metro, ao invés de uma coladinha, a fila vai acabar já na outra esquina, né? Tipo, vai ser uma fila gigantesca, você vai ter as zonas eleitorais, você tem quantas, na verdade, você tem a zona eleitoral e você tem a sessão que você vota. Quantas sessões existem no mesmo local de votação? Eu voto numa escola, por exemplo. Na minha escola, só no andar da minha escola, são 10 zonas, mais ou menos, 10 sessões eleitorais, mais ou menos, só em um andar. Fora o andar de baixo. Então, assim, naquela escola ali tem mais ou menos umas 30 sessões eleitorais. Imagina se cada sessão eleitoral daquela, e a sala de escola é uma do lado da outra, né? Se cada ali tiver 10 pessoas de uma fila de metro em metro, a fila vai ficar muito maior. A minha fila vai invadir a fila do outro, que vai invadir a fila do outro. Então, ela, na teoria, ótimo, podemos fazer. Na prática, não sei se vai funcionar como pretendem, né? Assim, entendo que funciona em muitos lugares, mas tem outros que realmente, essas zonas, essas sessões que já são problemáticas, que já tem 1 hora de duração, de fila de duração, eu acho que teremos muita desistência, né? Pessoas que nem foram votar, ou pessoas que foram votar, viram a situação e voltaram. É verdade. Né? Então, acho que não é nem só pelo risco maior de contaminação, porque a gente vive hoje em dia numa onda que também não adianta falar que existe esse risco maior se a gente vê que as pessoas também vão para a praia. Então, o risco, ele existe de qualquer jeito, né? Não é a eleição que vai deixar o risco maior, ou não é isso a questão, mas na prática, a gente teria que se assegurar de não botar em risco a vida, né? Porque é uma questão que é aquela discussão de novo, o voto é obrigatório, é um direito, mas é um direito obrigatório, né? Você é obrigado. Então, você está colocando em risco a vida das pessoas, porque se você falar, então você tem a opção de não ir e pagar ou fazer justificativa, você está abrindo mão também do seu direito democrático. É o seu direito de escolher o seu futuro por 4 anos. Exatamente. Então, não é para quem tem essa vontade, quem quer ver uma mudança ou quer ver ser mantido, né? Porque nem sempre a gente quer a mudança. É uma coisa muito complicada você falar, não vou votar, porque vai estar lotado. Né? Então, assim, eu acho que vamos ver muitas cenas de aglomeração. Acho, inclusive, que a matéria esse ano dos jornais, das coberturas, não vão ser mais, assim, o boca de urna, né? O famoso boca de urna, mas sim, olha a aglomeração naquela sessão. Eu acho que serão todas voltadas para isso. A máscara da urna. Exatamente. Então, assim, eu acho que realmente vai ser bem complicado essa eleição. Nesse sentido. O risco sempre existe, a gente não pode falar que ele não existe e que aumenta ou não diminui, mas na prática as filas vão continuar existindo. Então, se continua existindo, você continua tendo um risco, né? É verdade. E ainda que a gente entenda toda a necessidade, porque a gente acaba chegando àquela conclusão. Se eu não for, na verdade eu estou dando carta branca para ser escolhido sem a minha autorização. Então, na realidade, eu estou autorizando. Não existe não escolher. Não escolher já é escolher, né? Então, quando eu não vou, eu já estou manifestando a minha atitude. Mas eu posso não ir por muitos motivos. E a gente faz muita coisa no Brasil por procuração, mas votar não é uma delas. A gente não pode autorizar alguém a votar por nós. Olha só, vai lá com certeza e vota nesse aqui. A gente não pode fazer isso. Existe também a obrigatoriedade dupla, né? Porque nós temos a obrigatoriedade, porque o voto é um direito, mas também não é liberado, a não ser em casos muito específicos, aqueles com determinada idade e tudo mais. Mas nós temos aqueles servidores, que a gente sabe que o servidor ele precisa manter esse ato contínuo, né? Ele pode até justificar, eu sei, mas é interessante que ele vote, porque isso também diz respeito à própria folha salarial. Se ele não votar, ele não recebe, né? Uma situação toda assim. E a gente sabe que... Será que a pergunta que eu quero fazer, doutora, existe alguma sugestão? Será que a gente poderia mitigar, amenizar esses problemas de acúmulos em algumas sessões, se a gente pudesse, por exemplo, votar em qualquer lugar? Porque justificado pode justificar em qualquer lugar, né? Sim, essa é uma discussão que o TSE começou a ter,
estão estudando, inclusive, a possibilidade de selecionar alguns municípios para teste, que é o quê? Fazer tipo a eleição americana. Voto, não tipo a americana, mas assim, voto pelo correio nem tanto, né? Porque já é uma coisa mais difícil. A gente sabe que os problemas que a gente tem, mas voto pelo celular, um jeito seguro de fazer uma votação eletrônica. Eletrônica que a gente fala, a gente já tem a urna eletrônica, mas é a votação eletrônica. É o voto diretamente em casa, pelo celular. O TSE está estudando essa possibilidade para essas eleições. Se aplicar, vai ser realmente teste em um município ou outro, porque a gente não tem nem previsão legal para isso, mas teria um teste em conjunto, né? Não seria o voto válido, mas seria um teste em conjunto. Existe essa discussão. Para essas eleições não teremos, mas quem sabe para 2022 essa possibilidade já não exista. É uma discussão de se pensar. Na praia, nessa viagem, aproveita o feriado, que geralmente tem aquele dia, né? E aí fala, não, eu não vou votar, mas eu vou lá e ele se dirige a um local onde está acontecendo ali aquela votação, ele justifica. Então, a minha opinião pessoal, eu sou um pouquinho ainda reticente quanto a isso, porque infelizmente a gente sabe que a gente vive num país de muita desigualdade. A gente vive num país onde as pessoas sim vão vender o voto porque alguém vai oferecer comida onde a pessoa está vendo sua criança passar fome. Então, quando você vota no celular, você facilita aquele voto vendido. Porque uma coisa é te falar que sim, eu vou votar em você e você me dá um dinheiro, eu vou lá e voto em quem eu quiser, porque ninguém sabe em quem eu votei. Existe a coação, existe a ameaça, mas a pessoa nunca vai ter certeza do meu voto. Agora, se o voto é no meu celular, o cara vai me dar, não, né? O cara vai oferecer R$50 para aquela pessoa que tá vendo o filho passar fome. Ela vai aceitar e vai votar. Vai mostrar, né? Vai ter como comprovante. Você só vai receber sua cesta básica, seu dinheiro, qualquer facilitação que seja oferecida mediante a comprovação do voto, né? Então, realmente, assim, eu acho que a gente ainda teria que evoluir muito na igualdade social, né? Diminuir a desigualdade social para chegar nesse futuro de votação eletrônica à distância, votação eletrônica realmente pelo celular. Porque a nossa desigualdade, se isso acontecer, infelizmente, eu vejo uma venda de voto muito maior do que qualquer outro benefício. E quem perde é realmente a democracia. A gente não pode ainda dizer que não existe mais essa votação de cabresto, né, no nosso país, né? É algo que a gente ainda vê que existe muita indução, né? O Nilson está falando aqui com a gente que não votar, anular seu voto ou votar em branco, não são as melhores opções para mudar o contexto, pois dá possibilidades de um meu candidato ser eleito com poucos votos. Exatamente aquilo que a doutora falou ao início, porque se você altera esse quantitativo que deveria chegar até as urnas por conta de uma ausência, ainda que justificada por uma doença, como é o caso da Covid, a gente tem o resultado final completamente, né, alterado por essas circunstâncias. Então, não tem como. Tem pergunta aqui, doutora, e é da Érica de novo. Ela pergunta o seguinte: se a pessoa está em quarentena com suspeita de Covid ou com Covid e ela justifica e depois leva atestado médico para não pagar a multa, ela perguntou isso, mas ela também perguntou outra coisa aqui. Por que este ano eles não alugam mais escolas para poder espalhar? Então, a primeira, caso você esteja com suspeita, não vá votar. A primeira orientação do TSE, né? Não vá votar, justifique. Eles estão estudando, eu não sei nem te confirmar se já foi decidido, mas eles estavam para decidir que na verdade, a justificativa ela já pode ser virtual, né? Essa questão de comprovante, da doença e tudo, tentar fazer um método mais virtual. A gente está no momento que o TRE está fechado desde março. Todas as zonas eleitorais, o tribunal, o TSE está fechado para o público desde março. Então, tudo está sendo feito de modo eletrônico, seja pelo aplicativo ou seja por e-mail para a zona eleitoral. Tudo. Você quer uma certidão, você, eleitor, vai lá e envia um e-mail. Se você não conseguir imprimir diretamente do site, você envia um e-mail para a zona eleitoral, você é rapidamente atendido. Então, assim, já está tendo isso. Então, se você não for pagar a multa eleitoral e justificar, não tem problema nenhum. É só fazer isso, justificando, igual todos os anos. Desse ano, valendo a certidão. Só não vá votar, porque se você está com suspeita e votar, a gente vai ter aquilo que a gente não quer. Uma onda, um pico grande 14 dias depois da eleição. Então, a gente vai ter nem segundo turno, porque vai ser no segundo turno o pico, né? 14 dias depois. Então, não vá votar. E a segunda pergunta foi em relação ao que mesmo?
Deixa eu dar uma lidinha. Foi. Por que que eles não alugam mais escolas para poder espalhar um pouco mais esse quantitativo de pessoas? Na verdade, acho que a questão não seria nem essa, mas a questão é que, a partir do momento que você aluga novos lugares, significa que pessoas estão sendo alteradas de local de votação. E como que você faz garante que essas pessoas saberão onde vão votar? Porque as pessoas, assim, a gente pensa em mim, pensa em você, pensa numa grande maioria, ou minoria, na verdade, não é nem grande maioria, mas minoria que tem acesso à internet, que tem essa facilidade, que vai na internet e olha. Só que a grande maioria não vai procurar o local de votação. Ela simplesmente vai chegar num local antigo que vai criar. A pessoa vai chegar ali, vai falar que a eleição foi fraudada porque o nome dela está ali e ela não sabe onde ela vai votar. Então você vai criar você vai ter a muvuca no local de votação original dela, porque as pessoas vão para lá. E o segundo caso, vão falar que não foi avisado, você vai influenciar na quantidade de pessoas que vão comparecer também, porque ela não vai se deslocar para um segundo lugar. Então, assim, não basta aumentar a quantidade de lugares se a informação não chegar. E a gente já está com as eleições na porta. A informação dificilmente chegará em todo mundo. A gente está não pensando no nosso município, a gente está pensando no nosso estado, que é um estado que a gente tem municípios muito pequenos que ainda tem um acesso à internet muito pequeno. Eu escuto o candidato falando que, inclusive, a rádio é melhor do que TV para ele. Né? Na verdade, não tem nem acesso à TV lá, porque é diferente um pouquinho a divisão de distribuição, mas que a TV é maior, a rádio é melhor. Por quê? Porque quando a dona de casa está arrumando a casa, está escutando rádio. Então, assim, ele consegue atender melhor o público dele pelo rádio do que pela internet. Então, como que a gente vai botar que, não, vocês, os leitores, vão ter que entrar na véspera para saber onde vocês vão votar? Isso, na prática, não vai funcionar. Então, não adianta você colocar mais locais de votação. Não vai resolver. Você vai criar muvuca no local original e diminuir as pessoas que vão mudar de lugar. É verdade, né? Doutora, aqui a hora voa, né? Nós já estamos 41 minutos. Todo mundo que a gente convida para participar fala, quanto tempo? Eu falo, um mínimo de 30, 45, é o ideal, tal, que o Instagram derruba determinado, uma pessoa fica pensando, meu Deus, como eu vou aguentar falar tanto tempo? Quando chega aqui, todo mundo me diz depois, nossa, passou muito rápido, eu nem percebi. E é verdade. Até porque quando a prosa é boa, a gente não vê o tempo passar. Mas eu estou com uma pergunta aqui do doutor Bernardo, que esteve aqui com a gente, né? E ele está falando uma coisa muito interessante. A gente já está caminhando para o nosso momento final, mas eu faço questão de repassar a pergunta dele, que é, e a apuração? Porque também é outro momento que exige aglomeração, né? Tipo a apuração de escola de samba, né? Todo mundo vai para lá, para passar por aí. Agora aqui, como é que vai ser essa questão da apuração? E até a comemoração, né? Isso também não vai produzir, a gente vai ter que ter protocolo para tudo, né? Tudo. Na verdade, a apuração, ela é feita como? Ela é feita na própria sessão. O mesário, ele fica lá, pega o boleto, imprime e passa o resultado. Tanto que a gente, hoje em dia, quando acompanha aquela apuração ao vivo, você vai vendo por zonas. Você tem um resultado. Essa região, zona tal, já liberou o seu resultado. Até o momento, temos 6% de apuração. Ela é feita por zona, então não existe um acúmulo de pessoas, assim, em volta daquilo. São só que já estavam ali, que é o mesário, o segundo mesário, são as pessoas que já estavam ali, né? Que seriam o chefe da sessão, são aquelas pessoas. Então, você não tem realmente um acúmulo. Agora, a comemoração em si, a gente espera que os candidatos eleitos tenham essa consciência, né? Porque realmente foge um pouquinho do nosso controle, até porque já não pode mais ser multado, não pode mais ser representado eleitoralmente. As eleições, quando acontece, os votos terminaram. Então, você não tem nem mais controle da justiça eleitoral para verificar isso, se estão cumprindo ou não. Né? E até porque as regras sanitárias não é um controle da justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela apoia e ela fala que tem que ser seguida, mas quem faz o controle realmente dessa fiscalização sanitária é o Estado e município, né? Então, não foge do controle do TRE, porque é uma lei, não é uma lei nossa, né, digamos assim. Bacana, doutora, muito obrigada por esses esclarecimentos. Mas eu só para fechar, assim, eu espremo muito meus convidados, sabe? Desculpa. E a lei seca, será que a gente vai ter esse ano, assim? Será que ela vai... Será? Olha, há muito tempo aqui, pelo menos na capital do Rio, a gente não tem. Há muito tempo não tem. Mas será que essa situação não estimula a falar assim, se tiver lei seca também não vai ter tanto acúmulo depois, porque as pessoas já estarão na rua? Não sei.
Não sei, é um caso a se pensar, realmente é um ponto, mas adianta, tipo, a gente vê que o acúmulo já existe, independente de lei seca ou não, as pessoas já estão no bar. Então, a comemoração, mesmo que não seja no bar, ela vai existir em algum lugar, seja na casa do candidato. Então, assim, realmente assim, e o candidato que for eleito, ele tem um grupo dele que vai estar reunido provavelmente no seu comitê de eleitoral, já vai estar reunido de alguma forma. A lei seca em si não vai afastar a comemoração, né? Até porque também é difícil de ser apurada. Você não pode, você tem lei seca nos bares, mas nada impeça que na sua casa você esteja com essa cerveja, né? Bem molhada, né? Todo mundo possa beber. É verdade. Exatamente. Olha, doutora, foi um enorme prazer conversar com a doutora. A doutora tem uma forma de explicar que é muito bacana, porque a gente aprende tudo, né? Direito eleitoral não é uma das matérias que a gente tem, assim, na universidade, às vezes ela aparece só como optativa, e às vezes as pessoas escolhem outras, mas é uma disciplina, assim, um assunto muito instigante, porque se a gente parasse para pensar, o conceito de cidadão, ele está com o exercício do voto, né? Ele está com esse exercício dessa capacidade de escolha que nós temos. E a gente devia se esmerar em conhecer um pouco mais. Mas a gente percebe, e até a minha busca, eu fortaleci minha opinião, que a gente tem poucas pessoas para buscar quando a gente quer falar sobre esse assunto, porque os advogados querem outras áreas e acabam não mirando nessa, que eu acho que a gente precisa ter muita gente boa, porque é só com gente boa que a gente muda tudo, não é isso, é tudo. Né? Não dá para a gente ser mais ou menos. Eu falo isso para meus alunos, para de ser mais ou menos, você não pode ser mais ou menos. Se você for mais ou menos, você vai ser menos, porque mais ou menos tem muito, então você vai ser descartado muito fácil. Então, eu falo sempre isso para eles, seja o melhor, porque você vai ter chance. Se você for mais ou menos, você vai ser o cara que vai sair, porque tem muitos iguais a você. Então, eu fiquei muito feliz com o convite ter sido aceito pela doutora. Quero dizer que as portas estão abertas quando precisar voltar. E como eu sempre digo, vou repassar a palavra para a doutora, para as suas alegações finais, mas eu quero fazer duas perguntas. A primeira, se eu posso salvar essa live, deixar salva, é à vontade, pode permitir ou não. Com certeza, não tem problema nenhum, com certeza. Então, tá bem. Vou até criar para divulgar. Porque aí quem não viu, pode ver. E a outra agora para a gente fazer a nossa foto oficial. Espera aí, que a gente tem que fazer. Ficou ótima. Então, maravilha. Vou transmitir a palavra de volta, tá com a doutora e a gente vai finalizar. Tá ótimo, queria agradecer esse espaço. Gostei muito dessa oportunidade de estar aqui falando, acho a ideia maravilhosa. Acho que temos que ter mais espaço para esses, né? Não do direito eleitoral, mas de falar sobre o direito, para que todo mundo tenha conhecimento, porque o direito é de todo mundo, né? Todos temos que fazer parte do direito, não é só passar o conhecimento, é você saber que todo mundo, tipo eleição, todo mundo tem acesso. Quase ninguém sabe direito eleitoral, quase ninguém se forma de fato. E por que quase ninguém se forma? É uma área que a gente não tem na faculdade, então as pessoas não buscam esse conhecimento, porque a gente, a um primeiro momento, a gente até, nossa, direito eleitoral existe, porque você não tem na faculdade, nem como eletiva na maioria das faculdades, né? Eu falo que o direito eleitoral, ele começou a ficar um pouco mais famoso depois que começou o caso Lula, Dilma, Temer. Ah, como assim? Você vai ter uma renúncia, como que funciona isso? Foi quando o direito eleitoral ficou famoso. Ah, você precisa de um advogado eleitoral para discutir isso. As pessoas passaram a entender, né? Porque realmente é uma coisa que as pessoas não têm no dia a dia, não tem na faculdade, não há essa busca, porque pelos dois lados. Primeiro, a faculdade não oferece, segundo, o aluno não sabe, acaba passando direto. E realmente é uma área muito pequena. As pessoas acham que a gente só trabalha de 2 anos, mas não é verdade. A gente tem assunto para 4 anos de trabalho, 5, 6, todos os anos de trabalho. Nossas ações não são só no período eleitoral, elas são durante todos os anos, todos os meses. Né? É uma área que eu acho maravilhosa, eu realmente gosto muito dessa área. Então, assim, mas o espaço, assim, voltando um pouquinho, né, que eu me perdi, mas o espaço realmente eu acho maravilhoso. Gostei muito de participar. Muito obrigada pelo convite. Sempre que quiser, estamos aqui novamente. Não tem problema nenhum, até porque é um conteúdo gigantesco, né? Apesar de pequeno, gigantesco. E muito obrigada. Gostei muito de ter participado.
De Como verdade. costuma dizer, né? Eu falo que os bons passam por aqui, né? É até a nossa hashtag, né? Hashtag os bons passam por aqui. E assim, os bons que passam também podem passar de novo, né? Que aqui é curso e recurso, né? A gente aqui é um hiperprocessual. A gente tem, todo mundo pode passar aqui de novo. Mas eu espero sempre que esse projeto ele continue, porque esse é um projeto que nasceu por conta dessa pandemia, o afastamento nos trouxe para trás, né, dessa tecnologia toda. A Pró-Reitoria de Extensão, ela aprovou, né, nós criamos essa equipe de trabalho, mas a gente vai, na realidade, gerar um grande relatório, vai devolver para a universidade, e, como eu digo sempre, todos os nossos convidados passam a fazer parte da história da Universidade Federal Rural, que tem 110 anos, que tem 4 campos, que tem uma história muito bonita, 56 cursos de graduação, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doc, tem tudo. Então, é muito bacana. Eu só tenho a agradecer, externar minha gratidão e dizer a todos que não ouviram toda a live, que a live vai estar disponível no YouTube, e aí eu vou mandar o link para a doutora. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada pelo convite.